Olá pessoal, bem-vindo a mais uma live das terças com Paulo Penha. Hoje falando sobre psicologia do esporte no mundo com dois entrevistados internacionais de Portugal e Cuba. Vamos esperar aqui o Instagram chamando o pessoal e aí eu vou fazer as apresentações formais aqui. Os nossos convidados já estão chegando também. Então, ó, o pessoal chegando aqui, deixa eu dar um oi aqui para vocês. Bom ter a presença de todos. Marco aí, legal. Eu vou já chamar aqui os dois. Aqui. A Inês já tá aí. Vamos ver daqui quem tá chegando. Ô Inês, tudo bem? Olá, boa noite. Quer dizer, aqui Boa é boa noite. noite. Boa noite aí, né? Quase meia-noite já, né? É verdade, é verdade. Legal, que bom que você que pôde estar presente. Não é fácil, né? Tá fuso horário, 4 horas de diferença, né? Mas que bom que É, você pôde estar compartilhando um pouquinho com o pessoal aí da psicologia em Portugal, como que tá. O Utia tá aqui, já deu o olá, mas vamos ver que tá, não tá liberando, não é possível participar. Deixa eu verificar só com ele, Inês, só um pouquinho. ok. Aqui o que tá acontecendo com o Instagram dele. Aí a gente já começa oficialmente, eu faço as apresentações formais aqui, aí fica bacana. Deixa eu ver aqui com o último. Ó, o Felipe chegando aí, o pessoal tá chegando. O pessoal aí de Portugal vai ver a live só amanhã, né? Tá todo mundo dormindo já, né? Pois, esta hora já está tudo a repousar. Legal, ó. Deixa eu verificar aqui que o puxa. Ainda não deu aqui, né? Vamos verificar aqui com ele. Vamos lá, a internet é assim, o Instagram tem que liberar aqui certinho para ele. Enquanto isso, o Instagram tá chamando o pessoal aqui também. Ah, aqui já tô vendo. É só para fazer suspense, não é? E tornar isto mais interessante ainda. O pessoal tá chegando, pessoal, fiquem aí que o Uja lá de Cuba tá tentando conectar aqui com a gente. E hoje eles estavam de novo naquela tempestade, sabe? Bem forte também, internet oscilando. Ele comentou comigo, falou, agora estabilizou de volta, mas ali não é fácil aquela região do Caribe ali, né? Ó, ele tá perguntando aqui para mim no WhatsApp, né? Mas me diga o que eu faço. Bem, vou verificar aqui também. É, eu vou pedir para ele sair da live e entre novamente. Eu acho que aconteceu alguma coisa que não possibilitou. E aí eu tô pedindo para ele sair da live e entrar novamente. Aí eu acho que o Instagram vai liberar ele para poder participar aqui. Engraçado que o dele é o único que tá dizendo não disponível. Então, gente, coisas da internet. Enquanto isso o pessoal tá chegando. É legal, gente, que vocês estão chegando aí. Fiquem um pouquinho. O Dr. Ucha, lá de Cuba, já vai conectar aqui com a gente também. Tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente. Vamos ver aqui. Eu me bato um pouquinho aqui também. Mas vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui que eu acho que ele está me chamando aqui novamente. Ó, ele está saindo da live para entrar novamente. E aí vamos ver se ele consegue fazer a conexão novamente. Vamos lá que vai dar certo. Vamos pegar aqui e fazer a live com regiões diferentes. É isso assim, também daí. Vamos lá, o pessoal está entrando aqui, está dando oi pro pessoal. Que bom que vocês estão aí. Inês, já viu algum colega aí? Já, já. Legal. Algumas pessoas de Portugal resolveram adiar um bocadinho mais a noite de sono Ai, que e bacana, né? O pessoal começam. prestigiando, né? Eu Uhum. vi aqui, eu falei, opa, eu acho que é de lá, né? É daí, que bacana. Ó, vamos ver se o Usha tá conseguindo agora. Não, não, não. Não é possível. Deixa eu fazer uma outra busca aqui por ele. Aham. Eu acho que agora eu consegui de um jeito diferente aqui. Convidar. Ah, como bons psicólogos, a gente tem que ter paciência aqui, né? Pra É gestão de controlar. stress.
Nós somos os experts a gerir o stress dos outros e o nosso próprio stress. É isso mesmo. Ó, vamos ver se deu certo aqui. Já foi feita a solicitação aqui para ele, vamos ver. Ó, já está convidado, vou falar para ele aceitar. Pode aceitar o convite. Agora é só ele aceitar lá o convite que tá feito certinho. Ele comentou que era a questão aqui do Instagram, ele se batia um pouquinho, mas que ia dar certo, sempre dá. Então, daqui a pouquinho ele já consegue conectar aqui. Ele tem bastante história aí da psicologia. E antes da gente nascer. Pois é, eu, ele é né? o mais velho. Eu estou com grande expectativa para ouvir também o Ucha. Estamos os dois. Isso que é gostoso. Vamos ver aqui, ó. Ele já viu a mensagem. Ó, alguma coisa deu aqui. Ó, de novo aqui. Vai lá. Pode aceitar, Ucha. Ele tá ouvindo. Ele tá vendo, mas não tá conseguindo entrar para participar. Agora vai dar certo. Ó, o pessoal do Centro Hípico chegando. É legal que tem muita gente que comentou que tem a curiosidade de saber sobre a psicologia. A enquete foi muito bacana, muita gente participando e muita dúvida. Gente falando, sim, deve ser igual. Não, não é, né? Deixa eu mandar aqui para ele. Entrar ao vivo com Ucha, entrar ao vivo. Aí, ó. Eu acho que agora estamos dando um jeito aqui, Ucha. Não sei por onde ele colocou. Eu estou fazendo uma solicitação, ó, de entrar ao vivo. Você tem que colocar aceitar. Olá. Só dando oi. Alguma coisa não está dando certo com ele. Olha lá. Ó, de novo, eu coloquei convite. Daí eu acho que ele está tentando e não tá fluindo a conexão dele. Vamos tentar, Ucha. E é nessas horas que dá esses probleminhas assim. Teve uma live aqui nossa que a gente estava em 3. E aí, um saía, o outro entrava, ficou uma bagunça, mas foi dando. Enquanto um tava, vamos aproveitar a conexão. E aí fluía a conexão. Deixa eu só ajudar ele aqui mais um pouquinho, senão a gente continua e a gente vai tentando para entrar. Até porque você tá quase meia-noite aí, né? Então não vou. O pessoal que tá assistindo aí, né? Vai cansando também. Então vamos Aqui a lá. Cinderela vai se transformar à meia-noite. Vou brincar. Puxa, tá convidado. Tá convidado, tá pendente teu convite. Verifique se aparece do ladinho. Pode ir um pouquinho mais para cima, pega o dedo, coloca ali na tela um pouquinho mais para cima, você vai ver a solicitação. Ó, aí tá aparecendo no teu não pode participar. Ó, de novo o convite. Coloca lá, aceito. E aí, ó, apareceu de novo. Tenta apertar rapidinho no aceito. E aí vamos ver lá, vai conectar isso. É agora. Agora é que vai ser. Opa. Tá pendente aqui a conexão. A conexão não, o convite. E vamos lá. Vamos lá. Ó, no direct também aparece a solicitação. Ah, viu só, Utia? Tô dando a sugestão. Vai no direct que aparece a solicitação lá também. Olha lá. Puxa. Vamos verificar aqui. Ó o Valde aí. Boa noite, Valde. O pessoal tá dando oi. O Valde é técnico de natação aqui no Brasil. Vamos ver aqui se ele está recebendo. Vou colocar aqui para ele. Entre logo, vamos começar isso. Olha lá. Acabou de ver aqui de volta. Eu acho que a internet dele está com um pequeno atraso, porque eu enviei a mensagem
E levou acho que uns 20 segundos para chegar lá. Eu acho que é esse atraso que tá complicando o delay. Vou colocar aqui, ele está perguntando como. Se alguém tiver alguma sugestão aí também, eu agradeço ideias, porque eu não sou técnico de informática e não entendo muito também. Um link ou algo assim, eu também, pois é, vamos ver se tem. Veja Eu se no entrei direct. eu entrei pela Story porque identifica o direto, quando carrega, aparece automaticamente a notificação para nós aderirmos à conversa. Geralmente é assim mesmo, né? Eu não sei porque o dele não conseguiu conectar assim. Olha, eu tô mandando os convites, né? Geralmente quando eu mando um convite assim, melhor ele sair e entrar de volta. Pois é, vamos tentar isso de novo. Viu, Tia? Saia e regresse. Vamos lá, vamos ver se dá certo. E aí vamos começando aqui. Já não vou delongar muito mais. O Ruxa vai tentando aqui a conexão. Vou fazer as apresentações formais aqui, né? Primeiro, essa live de hoje, né? A intenção, assim, a gente trabalha há tanto tempo com a psicologia esportiva e a gente tem essa dificuldade, às vezes, mas às vezes os atletas chegam, mas, existem psicologias diferentes, existem formas diferentes de trabalhar uma psicologia de um jeito ou outra. Então, entra aquela confusão, muitas vezes, das pessoas de não saberem exatamente como funciona. Deixa eu ver aqui, ó, pelo celular ele não sai da live e vai nas mensagens particulares. Aí geralmente aparece que você convidou. Vamos ver se ele consegue então aqui, né? Acho que ele está vendo a mensagem. Eu não sei se ele saiu já aqui da live. Vamos só... ele está na live ainda. Deixa eu falar para ele, né? Saia da live e regresse. Tô pedindo para ele sair, é porque ele não... falta algo, né? Saia e entre. Tem que fazer isso, porque ele não tá saindo, ele continua, tô vendo aqui, ele continua linkado na live. Olha lá, agora ele saiu. Ótimo. Então daí ele sai, ele regressa e vai dar certo. Tenho fé. Mas então entra essa questão, né, Inês? Como que é a psicologia? Então a nossa ideia aqui é bater esse papo, contar um pouquinho da tua história, né? Dando certo do Utia também, né? E aí falando um pouco sobre como é esse contexto. Então para as pessoas se situarem um pouquinho de como é o funcionamento dessa dinâmica da nossa conversa hoje, ok? Então deixa eu fazer a apresentação formal. Só tô de olho aqui no WhatsApp também, que o Utia tá mandando agora, ele tá escrevendo aqui. Olha lá, vamos... Eu agora vou fazer um convite aqui especial para ele. Pronto. Vamos ver. Fiz o convite. Veja no direct. Pronto. Aí ele... Se ele conseguir ali clicar certinho, ele vai ver agora. Isso. Tá lá. Agora eu acabei de ver que o link tá certinho também. Então vamos ver se ele consegue agora ingressar. Senão não dará. Aí, paciência. Conseguiu? Olha lá, o Ucha tá tentando, né? Mas não tá fácil. Uma pena. Uma pena. Vamos lá. Então, Inês, vou fazer a apresentação formal para o pessoal que está aqui esperando para saber quem é a Inês. Então, vamos ver quem é a Inês. Sou então. eu. Então, aqui, ó. Então, vou fazer a apresentação formal bem certinha aqui agora. Né? O pessoal entrando aqui. Inês Vigário, psicóloga, mestre em psicologia do desporto, doutoranda em motricidade humana, especialidade de psicologia do desporto na Faculdade de Motricidade Humana. Nível acadêmico, né, vem, então, estudando, né, os talentos desportivos, a importância da resiliência psicológica individual. Na prática, psicóloga do desporto, então, desde 2012, que você está atuando na área, né? Verdade. Então, já faz um tempinho, indo para 10 anos, né? Então, bacana. É verdade. Passou a correr, mas sim, já vamos quase 10 anos.
É louco, eu já estou chegando, daqui a pouco eu tô chegando nos 20 já também, é uma loucura isso, passa muito rápido. Por isso que a gente tem que aproveitar bem cada momento mesmo, né? E aí, Uhum. ó, continuando, trabalho, né, então, de forma privada, com atletas e treinadores, né, de formação desportiva e alto rendimento em esportes individuais e coletivos. Uhum. Experiência diversa, natação, judô, tênis, vela, surf, tiro ao arco, equitação, futebol, futsal, handball e por aí vai, né? Muito legal. Uhum. Integra a tempo parcial 2 clubes na cidade de Setúbal, clube de patinagem de Sado, né? Patinagem artística sobre Patinagem rodas e artística sobre rodas. Uhum. isso. E academia de voleibol da praia de Setúbal, isso? Uhum. Sim, sim. Formada, formadora nas temáticas de psicologia, desporto, de exercício com diversas entidades formadoras em Portugal. E mais recentemente iniciou também na área da psicologia do exercício, né, com um estudo de Pilates no Azeitão, isso? Uhum. Exatamente. Muito É o bem-vinda meu, lá. Muito. é o Pode meu falar. mais recente, é o meu mais recente projeto e se calhar também depois falaremos um bocadinho sobre esta área, embora estejamos um pouco mais orientados à psicologia do desporto, mas também poderemos falar um pouco sobre isso. Uhum. Então, legal. Então, a gente vai começar a live. Só deixa eu ver aqui. Infelizmente, né, com o Ucha, tá complicadinho aqui, ó. É, Pois é, deixa eu falar aqui para ele só rapidinho, tá? Pois é, vamos tentar tocar a conversa. Participa por escrito, né? Então, caso ele queira, né, o jeito é participar por escrito, porque não sei a outra forma da gente conseguir fazer funcionar essa conexão para ele. Eu acho que a questão do delay da conexão dele que está impossibilitando a conexão em Uhum. tempo real, alguns segundos atrasados. E aí não tem como funcionar o ao vivo daí. Acredito que seja esse o problema. Mas sou um leigo na área. Então vamos lá. Eu vou fazer a tua apresentação, Ucha. Enquanto isso a gente tenta aqui, né, que o Ucha está na live, né, só não está conseguindo conectar. Então deixa eu pegar aqui a apresentação dele agora. Então tá aqui, ó. Francisco Henrique Garcia Ucha, doutor em Ciências Psicológicas e investigador titular emérito da Academia de Ciências de Cuba, professor titular, membro do Conselho Científico da Universidade de Ciências da Cultura e Educação Física, chefe do Programa Nacional de Desporto e Desenvolvimento Humano, né, na gestão de 2015 até esse ano, 2021, membro do Conselho Editor da Revista de Psicologia do Esporte da Espanha, membro da Seção de Psicologia do Esporte da Sociedade Cubana de Psicologia, prêmio da Sociedade Cubana de Psicologia na obra La Vida em 2016 e também a mesma obra recebeu o prêmio anual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Meio Ambiente, José Yanez Ordaz, né, agora em 2018. Então, e também já publicou 7 livros na área da psicologia esportiva. Puxa, onde você estiver, você está aí ouvindo, bem-vindo. Pena que tá essa conexão ruim, né? Mas, por favor, tenta participar, né, da live à medida do possível e vamos conversando por aqui. O mais importante é a gente adentrar na conversa em respeito à Inês que conseguiu a conexão e já é o que? 00:01 aí, né? Então, a gente vai na conversa que está tarde e a gente não pode, infelizmente, delongar muito a live. Com o Ucha, vamos tentar fazer com que a conexão flua e ele possa realmente integrar e participar aqui na nossa conversa. Mas, Inês, começando o nosso giro de conversa, conta um pouquinho melhor, então, a tua história, como que você chegou na psicologia do esporte, como que é o teu trabalho hoje. Conta aí um pouquinho pra gente, por favor. Ok. Então, antes de mais, Paulo, muito obrigada por este desafio. Eu estou aqui, ainda não me transformei, já bateu a meia-noite, mas eu ainda não me transformei. Continuo deste lado. Muito obrigada por este momento onde podemos trocar experiências entre diferentes países. É sempre muito bom nós termos estas possibilidades, sim. Então, olha, como é que eu cheguei à psicologia do desporto? É importante eu contextualizar que durante muito tempo da minha vida eu fui atleta, pratiquei desporto de combate, eu venho do kickboxing e o desporto sempre foi uma área muito importante e estruturante na minha vida.
E quando eu cheguei ao curso de Psicologia na Universidade de Évora, onde eu desenvolvi este curso, às páginas tantas eu tive a possibilidade de fazer a unidade curricular de Psicologia do Desporto, lecionada então pelo professor Dr. Sidónio Serpa, um grande nome da Psicologia do Desporto em Portugal, mas também a nível internacional. E então eu comecei a ouvi-lo e havia muita coisa a fazer sentido, muita coisa que eu própria tinha experimentado enquanto atleta, e havia um significado muito particular que eu comecei a dar às coisas. E então eu abandonei as minhas intenções de ser psicóloga social e das organizações e disse, eu vou ser psicóloga do desporto. Against all odds, eu ia ser psicóloga do desporto. Então, aí começou o 4º ano de licenciatura, eu tenho uma licenciatura de 5 anos, o meu estágio já foi orientado à psicologia do desporto, depois de concluir a licenciatura eu aguardei mais um ano e entrei na Faculdade de Motricidade Humana para fazer mestrado com o professor Dr. Sidónio Serpa e depois segui para doutoramento. Ora, academicamente eu estava muito bem lançada. Do ponto de vista prático, foi muito difícil entrar nesta área de trabalho. Portanto, eu concluí o meu curso em 2005 e só no final de 2012 é que eu consegui começar a entrar mais dentro desta área da psicologia do desporto. E porquê é que isto aconteceu? Há uma série de coincidências engraçadas e aconteceu assim, pronto. Às vezes nós estamos muito expectantes por aquela oportunidade e ela nunca mais surge e quando ela aparece, não é? Aparece uma data de coisas ao mesmo tempo e foi assim que aconteceu comigo. Portanto, no final do ano de 2012 eu recebo um convite para integrar um clube de natação em Lisboa, na cidade de Lisboa. Era uma equipa sénior masculina e pediram para trabalhar a tempo parcial com esta mesma equipa para promover o desempenho dos nadadores e em simultâneo eu tenho o convite da Selecionadora Nacional de Judo, naquela altura, ela neste momento ainda está no cargo, e ela disse, olha Inês, houve aqui uma situação nos Jogos Olímpicos de Londres, onde os judocas não tiveram um bom desempenho, naqueles jogos todos os ficaram no primeiro combate, não evoluíram, todos eles já eram judocas com alguma experiência olímpica e antevia-se que naqueles jogos pudesse haver medalhas e de repente ninguém passou do primeiro combate. E quando foi feita uma avaliação do que é que tinha acontecido, os treinadores chegaram à conclusão que o trabalho técnico tudo bem, o trabalho físico tudo bem, mas de um ponto de vista psicológico não houve um grande investimento. Portanto, a Federação à altura não tinha psicólogo do desporto integrado e então restava aqui aos atletas procurarem a título particular o apoio psicológico. E foi nesse sentido que eu fui apresentada aos atletas da Seleção Nacional Feminina e Masculina de Judo, falando um pouco sobre esta área e sobre o serviço que eu disponibilizava a título particular e a partir deste momento alguns atletas, quer pertencentes à seleção masculina, quer pertencentes à seleção feminina, procuraram para começar a trabalhar em privado e aquilo que esteve em cima da mesa foi a preparação do ciclo olímpico do Rio de Janeiro. Portanto, estás a ver, Paulo, eu não tinha nada e de repente abre-se este portal muito grande e claro que eu aproveitei. Portanto, esta foi a minha entrada na psicologia do desporto. Desde então, felizmente, eu tenho sempre vindo a crescer, a diversificar projetos, a diversificar também aqui as modalidades nas quais desenvolvo a minha intervenção e é sempre uma aventura, é sempre muito interessante poder conhecer cada um dos desportos, perceber as suas exigências, trabalhar diretamente com os treinadores, com os atletas, quer de modalidades individuais, quer coletivas. E uma das coisas que muito me alicia nesta profissão é a novidade, é o desafio à nossa capacidade de adaptação e este é, muito resumidamente, um bocadinho desta história muito atribulada, mas muito entusiástica.
Isso que é legal, né? Quem tá assistindo e quem vai assistir depois, ver essa paixão, esse amor, né? Uhum. Psicólogo do esporte, né? Ele tem que ser apaixonado, né? Paulo, e foi mesmo against all odds. Eu recordo-me que eu quando falei disto aos meus pais, por exemplo, o meu pai foi jogador de futebol, embora nunca tenha entrado mais pela via profissional, mas dedicou-se durante muito tempo ao futebol. E quando eu lhe disse, eu quero ser psicóloga do desporto, ele fez, minha nossa, o que é que tu vais fazer à tua vida? Mas eu não percebo, então, mas tu foste atleta e porquê é que estás-me a dizer isto? E ele, filha, o desporto é um mundo muito complicado, é um mundo de homens, e como é que tu, mulher, vais entrar num mundo destes? E eu, pai, tu também me ensinaste a ser teimosa, pelo amor de Deus, eu vou conseguir, claro que eu vou conseguir. Mas eu lembro-me perfeitamente de, ao início, a expectativa era esta, tu vais ter muita dificuldade, vê lá se realmente é isto que tu queres. Olha, porque não clínica? É muito mais conhecido, tem mais saída, porque à data de eu começar a trabalhar em psicologia do desporto, lá está, eram muito poucos os psicólogos que em Portugal estavam nesta área. Existiam aqueles que estavam mais destacados, como neste caso o professor Dr. Sidónio Serpa, mas era um nicho muito pequenino, portanto, furar esta malha era muito, muito difícil, mas felizmente a pouco e pouco a teimosia valeu-me. Então vocês têm passado por uma situação de ir desbravando a área, mostrando o que é a psicologia do esporte aí. Até conta um pouquinho então dessa história da psicologia aí em Portugal, como que há quanto tempo tem a profissão aí, então, a especialidade, melhor dizendo, né? O pessoal entender. Bom, ok, deixei-te de te ouvir. Estás-me a ouvir, Paulo? Paulo? Voltou? Tá me ouvindo? Ah, Eu tô te ouvindo. e agora? Sim, sim. Eu é que tive um Conseguiu? corte. Bom, agora começamos a ter, começamos a ter também aqui algumas questões com a minha ligação. Ora, a psicologia do desporto em Portugal começa a ser introduzida mais ao nível universitário, e penso que, portanto, foi pela mão do professor Dr. António Paulo Brito, o primeiro psicólogo do desporto em Portugal, e penso que estávamos em 1965, se não estou em erro, quando pela primeira vez isto começou ao nível do ensino superior a ser falado. Progressivamente a coisa foi desenvolvendo, sobretudo num nível académico, e a pouco e pouco, lá está, fomos saindo de dentro das universidades para começar a trabalhar um pouco mais com os atletas e com os treinadores. Portanto, em Portugal a área ainda é relativamente recente, diríamos desta forma. No entanto, nos últimos anos temos tido aqui uma expressão muito engraçada em termos deste desenvolvimento. Eu recordo-me que quando eu comecei a trabalhar, havia atletas que nem pensar falar disto, por favor, isto fica aqui, está bem? Coisa de louco? Paulo, eu tive atletas que vinham assim quase com as garras de fora, como nós dizemos aqui, e diziam-me assim, olha, eu vou trabalhar contigo, mas eu visto já que eu não tenho problema nenhum. E eu, olá, sou Inês Vigário, como é que estás? E as pessoas inicialmente apresentavam-se muito nesta perspectiva de o que é que ela vai dizer, será que ela vai dizer que eu tenho algum problema? Porque a representação que tinham era a da psicologia clínica. Portanto, ao início, quando eu comecei a trabalhar no final de 2012, eu tive que fazer muita educação para o que era esta área, para o papel e as funções do psicólogo do desporto, o que é que realmente nós poderíamos trazer no trabalho com os treinadores, com os atletas, e posso partilhar que realmente foi muito difícil. Durante os primeiros anos de carreira, foi muito difícil eu ser imediatamente bem recebida.
Porque havia muito esta imagem de que fazer psicologia do desporto era fazer psicologia clínica, portanto, e as pessoas não queriam ser entendidas como alguém que tivesse problemas, alguém que não fosse bom da cabeça, não é? Em Portugal nós dizemos muito, olha, é maluquinho, não joga com elas todas, e então as pessoas não queriam ser vistas dessa maneira, portanto, onde eu estava fisicamente as pessoas criavam uma cerca à volta, não se aproximem dela, cuidado com o que é que vão dizer, não é? Senão ela diz logo que vocês estão aqui com alguma coisa de errado. Portanto, o início foi muito assim. Neste momento já é bastante pacífico. Os atletas falam muito à vontade sobre esta situação, de serem acompanhados, os treinadores a mesma coisa, publicamente já reconhecem, nós acabamos por vir citados em termos de comunicação social, às vezes nas publicações que os próprios atletas desenvolvem, autobiografias, nós também acabamos por ser referenciados. E neste momento nós começamos a normalizar um pouco mais a existência do profissional de psicologia do desporto e a ser mais frequente estes pedidos de ajuda-me a melhorar, eu sou bom mas eu quero ser melhor, então como é que tu me podes ajudar? Embora existam aqui pedidos que visam resolver algumas questões mais problemáticas, podemos dizer desta forma, outros tantos pedidos já não estão enquadrados aqui e já é efetivamente promoção da performance, promoção do bem-estar e, portanto, neste momento Portugal está um bocadinho mais familiarizado com a área, esclarecido sobre as suas possibilidades e já temos muitas federações a integrar o psicólogo do desporto, já temos muito mais colegas no terreno a título particular a trabalhar, portanto em Portugal nós estamos neste momento a ter um desenvolvimento mais expressivo e oxalá que continue. E no Brasil, como é que as coisas estão também? Ajuda-me a perceber como é que está desse lado. Eu ia comentar que é muito parecido. Né, nas minhas aulas na faculdade, que eu dou assim, comento muito com os alunos a parte histórica, né? E aí a gente fala da história recente da psicologia esportiva no Brasil, porém já não é tão recente, porque a gente tem aí históricos, né, de mais de 30 anos, mais ou menos, já da especialidade mesmo, né? E alguns históricos de psicólogos trabalhando na área esportiva desde a década de 50. Mas, efetivamente, a gente teve um momento de ápice ali nos anos 2000, né? E aí a gente teve uma pequena queda. Houve algumas ações de profissionais que não estavam tão especializados na área, que na verdade estavam metidos no meio esportivo, né? Mas que queriam muitas vezes fazer uma psicologia clínica, né? Com conceitos clínicos, e a psicologia esportiva ela é diferente, né? Então houve uma pequena queda, mas nós estamos no momento de ascensão novamente, as pessoas reconhecendo a importância da atuação, nós estamos com profissionais cada vez mais capacitados, com especialidades, pessoas que estão estudando e estão sabendo o que estão falando. Então, felizmente, nós estamos num período em que aqui está crescendo bastante, cada vez tem mais profissionais na área da psicologia esportiva, né? E como a gente frisa bastante, né? Eu tenho até um grupo de estudos aqui, que a gente fala assim, por favor, vamos fazer a coisa direita, porque é muito difícil abrir uma porta, mas para fechar facinho, né? Então, uma cultura muito, às vezes, brucutu ainda, né? Também muito parecido com o que você disse, né? Então o pessoal já falava assim, eu não sou louco, eu não tenho problema, né? E daí a gente muitas vezes tem que falar assim, todo mundo tem problema, mas esse problema não quer dizer que você seja diferente dos outros, né? Então, assim, é a oportunidade que você tem de se aperfeiçoar e tirar aquela ideia da psicopatologia, né? Dificuldade é uma coisa, psicopatologia é outra. E na hora que você assume que tem uma dificuldade, você pode se empoderar, né, através de técnicas e recursos, e aí poder crescer. Então as pessoas aos pouquinhos estão começando a entender, mas ainda eu vejo por minha experiência profissional. Pô, na hora que a gente consegue trabalhar com um atleta, e ele começa a ter resultados positivos, aí as pessoas começam, opa, peraí, você fez com fulano? Tá dando certo? Eu também quero. E aí, mas assim, né, no QI que a gente fala, quem indica, né, e aí, tipo, de boca a boca, né, ainda não é aquela coisa assim que a pessoa já aparece. No meu caso, assim, aparece, volta e meia, tem atleta assim, do nada que me procura, né? Que não conhece, que não foi amigo de amigo, né?
mas a maioria ainda é porque alguém, algum atleta ou ex-atleta indicou. Então, assim, a gente está... é um momento delicado. A gente tem que fazer um trabalho direito, um trabalho científico, sério, com comprovação, para que a gente possa crescer. É o desafio, né? Aí tá mais ou menos assim também? Sim, eu também noto que é muito mais fácil as pessoas chegarem a mim porque tiveram conhecimento que alguém trabalhou comigo e que alguém teve resultados, quer ao nível do seu bem-estar, quer ao nível da otimização da performance e da obtenção de rendimento esportivo em si, não é? E as pessoas começam, olha, eu sei que trabalhaste com aquela pessoa, também gostava de experimentar, portanto, o boca a boca acaba por ser a melhor estratégia de marketing, Paulo, e depois esta questão do profissionalismo e nós sermos cada vez mais competentes naquilo que estamos a fazer. Eu sempre, desde o início, acreditei muito nesta máxima da competência e da continuidade da minha formação profissional, académica. Eu ainda hoje estudo muito, não só por via da questão do doutoramento, mas como podes ver, isto é só uma parte daquilo que está atrás de mim. Eu leio muito e procuro estar sempre muito inteirada em função dos desportos nos quais eu desenvolvo intervenção, ora mais dirigida aos treinadores, ora mais dirigida aos atletas, às vezes até aos pais, não é? O que é que tem sido feito, quais é que são os resultados, em que sentido é que nós devemos trabalhar. Portanto, intervir em psicologia do desporto não é dar opinião, não é vamos lá ver como é que corre, é de facto ler a realidade com lentes que são apropriadas, científicas, e depois a construção das intervenções tem que estar muito baseada também naquilo que são os resultados que a investigação momento a momento nos vai dando, no sentido de direcionar o que é que pode ou não ser feito, o que é que tem mais eficácia. E eu tento sempre passar isto aos treinadores e aos atletas, porque em Portugal eles às vezes dizem, vocês falam, não é isto, o vosso trabalho é falar. E eu digo, sim, também o nosso trabalho é falar, mas atrás deste falar estão horas e horas a lamber artigos científicos, como eu costumo dizer, e a ter um conhecimento fundamentado. Os treinadores brincam um bocadinho comigo e eu tenho em especial um treinador de judo, neste momento não estou a trabalhar com ele, mas ele brincava comigo. Qualquer coisa que eu tentava sugerir, eu dizia, porque a investigação vai neste sentido, porque temos dados mais recentes neste sentido. E ele então dizia, pois é, Inês, a investigação diz, não é? Ele estava sempre na brincadeira porque era uma forma que eu tive na altura de poder ajudar os treinadores e os atletas a compreender que não era a opinião da Inês Vigário. Há muita coisa atrás que fundamenta o nosso comportamento e a nossa intervenção, não é? Perfeito. Tem uma pergunta para você. Quais as áreas de conhecimento são essenciais, então, para atuar como psicóloga do esporte? Qual o conhecimento básico para atuar na área, então, assim? Ok. É uma boa pergunta, porque, olha, eu posso partilhar contigo, Paulo, em 2019, eu mais um conjunto de outros psicólogos do desporto, criámos um grupo de intervisão em psicologia do desporto. Eu não sei se também no Brasil designam desta forma, portanto somos todos profissionais da área e reunimos de X em X tempo para poder pensar os nossos casos práticos, a nossa atuação, ajudar-nos mutuamente, portanto, e é uma prática que noutros campos da psicologia em Portugal já existe com alguma frequência, mas em psicologia do desporto não existia até então. E é muito engraçado que nós constituímos uma estrutura que orientava também teoricamente o desenvolvimento do trabalho deste grupo e um dos tópicos que nós decidimos integrar foi exatamente este que tu colocaste. Para sermos competentes e bons, o que é que necessita um psicólogo do desporto? E então nós tivemos dois polos de análise. Ponto número 1, aquilo que decorria da nossa experiência.
ponto número 2 é aquilo que nós levantámos em termos de revisão de conhecimento que fizemos, cada qual à sua medida, e o que é que nós encontrávamos também no lado da investigação. E é muito engraçado que, do ponto de vista das áreas clínicas, por exemplo, este tipo de produção já vem sendo quanto basta. Na área da psicologia do desporto, e pelo menos naquela altura no que nós pesquisámos, não havia grande coisa. E é engraçado que, claro que nós precisamos de ter um bom domínio daquilo que é o corpo teórico dos temas da psicologia do desporto. Falar de liderança no desporto é diferente do que falar noutro contexto de intervenção, noutro contexto de análise. Falar de motivação em desporto e exercício é diferente de falar noutro contexto. Portanto, para mim, ter um bom conhecimento sobre as principais temáticas que existem dentro desta área de aplicada de conhecimento é muito importante para criar os óculos, sim? Portanto, eu estou no contexto, eu tenho que perceber, grosso modo, como é que ele funciona e para isso eu tenho que estar inteirada deste conhecimento de base. Ponto número 1, conhecimento científico em psicologia do desporto. Ponto número 2, eu diria que é o próprio conhecimento do desporto no qual nós estamos a querer desenvolver a nossa intervenção. Porque não é a mesma coisa intervir no judo do que intervir no surf ou no handball, está bem? Portanto, o desporto tem uma cultura própria, tem um conjunto de regras, de uma linguagem própria, que se nós não estivermos quanto basta inteirados dessa linguagem, nós não vamos a lado nenhum, porque nós não temos receitas, não é, Paulo? Como tu bem sabes, nós não pegamos nos livros e fazemos a mesma coisa para o surf, para a equitação, para o handball, para o... Não, nós percebemos como podemos, grosso modo, fazer e particularizamos aquilo que são as necessidades do contexto e as pessoas que nele atuam, não é? Portanto, temos que ter um bom conhecimento dos desportos nos quais estamos a intervir. Eu recordo-me, por exemplo, o judo foi um dos primeiríssimos onde eu comecei a atuar e ainda me demoro nesta modalidade que é muito cara para mim. Aliás, vindo eu do desporto de combate, não é? O judo cai aqui que nem gingas. Mas eu tive horas sem fim no tapete, muito atenta à comunicação treinador-atletas. Eu passei horas a ver combates de judo com treinadores e a perceber o que é que eles diziam, o que é que eles não diziam. Eu pedi livros aos treinadores de ajudem-me a ganhar mais conhecimento. Eu ia tirar dúvidas com eles. Mas porquê é que é assim que não é assado, não é? Eles diziam, qualquer dia vens fazer judo connosco. Portanto, há que ter esta sensibilidade para com o contexto. Agora, isto é uma base. Agora, o que é que nós também devemos de investir? Trabalho de competências mais ao nível da relação e mais ao nível também do que são as nossas competências de escuta, de empatia. Porquê, Paulo? Porque todos nós, psicólogos, percebemos a importância destas coisas, mas uma coisa é ouvir falar na universidade sobre sermos empáticos, sobre sermos capazes de escutar, mas fazer isto na prática, sobretudo para profissionais que estão a começar no terreno, que têm as suas ansiedades, que têm as suas ambições, que também querem ver resultados. Muitas das vezes isto é profundamente difícil, tá? Inês, eu recebo um atleta, eu quero muito mostrar que posso trabalhar com ele e se calhar ao invés de eu estar calmo a escutar aquilo que o meu atleta ou o meu treinador tem para me dizer, para eu situar o pedido, eu estou interessada em mostrar trabalho, porque eu tenho ali a minha oportunidade para começar a trabalhar com o atleta. Portanto, nós no grupo de intervisão passámos algum tempo a discutir estas questões. O saber escutar, efetivamente, o ser empático com o outro, o nós efetivamente podermos ter aqui alguma neutralidade e instigar mais o pensamento e a reflexão do outro, do que às vezes estarmos sempre em modo de aconselhamento. E outra coisa, Paulo, isto é uma opinião muito minha, gostaria também de perceber se partilhas ou se não partilhas, mas eu defendo muito
que o psicólogo também em contexto desportivo deverá de fazer o seu próprio processo psicoterapêutico de análise pessoal. Sim? Portanto, no contexto do desporto, eu na mesma estou a lidar com pessoas, eu na mesma preciso de perceber onde é que eu estou com pessoa, onde é que os outros estão, e para que eu efetivamente possa perceber e encaixar no outro lado, eu tenho que ter as minhas questões arrumadas, está bem? Portanto, clínica ou desportivo, ao contexto desportivo, eu defendo muito estes processos e partilho, eu faço, há 13 anos faço, continuarei a fazer, porque sempre defendi muito a prática da nossa psicoterapia pessoal, portanto, é um pouco por aqui que eu andava, está bem? Portanto, não é só competência técnica, é também competência humana, e nós termos a capacidade de nos sentirmos e pensarmos enquanto pessoas para chegarmos a pessoas que são depois atletas, que são treinadores. É um pouco esta a minha perspectiva, mas diz-me tu também o que é que tu achas? Primeiro, assim, perfeito. Olha, tudo que você trouxe aqui encaixa. É a forma como a gente trabalha aqui também. Eu acrescentaria ainda, inclusive, teu doutoramento, né? Está sendo justamente em motricidade humana, né? Então, conhecimentos, por exemplo, eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício, né? Então, todo o conhecimento em parte de biomecânica, né? No laboratório eu fiz até eletromiografia cinemática, trabalhei com tudo isso. Eu trabalhei com o pessoal da educação física, né? Então, tem uma formação nesse sentido, né? Além disso, a questão de aprendizagem, saber entender o processo de aprendizagem, né? Tanto que eu sou psicopedagogo também, justamente porque eu busquei para trabalhar na psicologia do esporte, porque eu queria entender a ligação da comunicação do técnico com o atleta e como o atleta compreende e interage com o seu técnico. Então, entender o processo de aprendizagem é importante, né? Os ruídos de comunicação, o tão importante. Às vezes aí chega o psicólogo no meio e a gente só tem que falar, parece briga de casal, né? Às vezes, porque, vocês estão falando a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então, vamos entender. Então, assim, entender a forma como o outro está compreendendo aquilo também é muito importante. Então, assim, entender do corpo, entender de parte nutricional, da bioquímica, né, e a neuroquímica também, entender basicamente de todo o processo do movimento. Eu coloco para vários colegas assim que eu estou aí constantemente, né, há bastante tempo, continuamente estudando, porque sempre tem alguma coisa interessante que vai agregar o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, a gente trabalha hoje aqui com neurofeedback, biofeedback, né, técnicas de sugestões hipnóticas. Nós temos tradicionais técnicas de relaxamento, Jacobson, Schultz e por aí vai, né? Nós temos dinâmica de grupo, tradicional também, né? Mas existem vários outros tipos de técnicas que são pouco exploradas. Por exemplo, eu mesmo, nessa semana, estava trabalhando a questão de música, que vem da linha da musicoterapia. Música também auxilia. Eu não trabalho muito, até no consultório, agora na pandemia eu parei um pouco, mas no consultório eu estava explorando um pouquinho mais a questão da luz também, a cromoterapia. Então tem algumas coisas interessantes aí, né? Então existem várias outras ciências que agregam, outras técnicas, outros recursos. Então a gente trabalha muito próximo dos fisioterapeutas, dos médicos, de toda a comissão técnica. E aí o psicólogo, ele está em todos os lugares, né? A gente trabalha... Semana passada, a nossa live foi sobre gestão desportiva, né? E por quê? Porque nós devemos estar próximos dos gestores, né? Entender a visão deles, entender as dificuldades dele, auxiliar também os gestores, auxiliar os técnicos e toda a comissão. Então, esse é um olhar que eu tenho de trabalho, onde o psicólogo tem que ser incansável, né? Ele tem que estar quase onipresente, assim, a gente tem que estar em todos os lugares, né? Não é ser invasivo, mas nós temos que ter um olhar de fora. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas por que você não está naquela competição? Eu falo, não, mas meu papel não é estar ali, eu não sou motivador para estar ali motivando um atleta na borda da quadra, da piscina, do tatame. Não, eu já fiz o meu trabalho. Agora ele tem que dar conta sozinho. Eu estou aqui de fora, observando tudo.
Às vezes eu estou na arquibancada, observando o técnico interagindo com seu atleta. Às vezes eu estou na porta do ginásio, observando o público, como o público interage com o técnico, como esse técnico reage com o atleta. Então, depende do nosso objetivo com cada equipe. Acho que é legal, assim, tô me prolongando aqui, mas é bacana a gente ter uma visão muito ampla de tudo interfere em emoções e comportamentos. E é importante a gente ter noções básicas, até falo para os colegas da psicologia, que é não ficar, às vezes, assim, eu tenho que saber tudo de forma profunda. Não, mas você deve saber um pouco de tudo para perceber quando tem alguma coisa que não está bacana, né? Cláudio colocou aqui... E também, Paulo, eu acho que é um pouco da nossa, talvez diria, humildade e reconhecer que nós não sabemos tudo, mesmo às vezes na nossa área, a atualização de conhecimento é brutal e nós temos que ter a humildade de também estarmos disponíveis para ouvir os outros. Que sejam os nossos colegas, que sejam outras pessoas que também articulam connosco para desenvolver este trabalho de equipa. É muito importante nós estarmos disponíveis a aprender. Eu recordo que no início de carreira eu tinha muito este feedback dos treinadores que me diziam, percebe-se que ela está a começar a conhecer este desporto, mas aquilo que eu mais destaco é que ela está disponível para perceber e para aprender. Se eu lhe sugerir, olha, vai ler isto ou já ouviste falar deste atleta, ela chega cá no dia a seguir e ela já foi perceber quem era e já foi ler, portanto, há muito aquilo que eu senti em termos de início de carreira, mas agora também está diferente, mas agora também era que as pessoas também abriam mais um pouquinho aqui a porta para eu entrar, se percebessem essa minha estadia respeitosa, porque havia muito na altura esta crença de que o psicólogo ia abafar a figura do treinador, ia substituir aqui quem estava presente. E então eu sempre fui muito zelosa com isso, sempre fui muito clara no meu procedimento, como é que eu ia estar, o que é que eu ia fazer, eu antevia muito com os treinadores e com os atletas o que é que eles iriam ver do meu comportamento para que eles relaxassem. E quando eu tentava aproximar-me e mostrar esta disponibilidade para aprender, eu acho que isto foi muito, muito importante para que as pessoas também me abrissem a porta e se aproximassem. Portanto, concordo contigo. Devemos estar mais presentes no contexto e sempre com esta disponibilidade para ouvir e para aprender. Bacana, aquilo que você colocou, a empatia, sentir o que o outro sente, né? Se colocar no lugar, né? Mas a neutralidade é importante, porque senão a gente começa a abraçar a outra pessoa e a gente acaba não fazendo o nosso trabalho, né? Tem muitos colegas da área, aqui no Brasil, conheço vários que acabam abraçando, virando amigos, né? Indo na casa. O que você acha disso? Olha, eu sou um bocadinho reta. Eu gosto, nós temos em Portugal o código deontológico do psicólogo, não é? E que também se aplica a quem esteja a atuar no contexto do desporto. Há aqui esta linha que é muito clara, que é o nosso cliente é o nosso cliente, é uma pessoa que está quanto baste distanciada de nós, que não tem outras ligações à nossa pessoa que não este propósito do trabalho e, portanto, para que nós possamos realmente preservar um espaço de intervenção e de ajuda àquela pessoa, nós devemos de ter esse distanciamento. É muito difícil, Paulo, e no contexto do desporto eu não sei se tu sentes isto, mas quando nós passamos, por exemplo, quando estamos integrados em clubes, nós passamos muito tempo lado a lado com os treinadores e com os atletas. É normalíssimo entre treinadores trocarem Facebooks, trocarem Instagrams, convidarem para ir para aqui, convidarem para ir para ali. Então, se o psicólogo também é um técnico, por que é que o psicólogo não se junta?
E já tive pessoas que me perguntaram diretamente, mas olha Inês, tens algum problema de vir connosco ou de te envolveres mais? E eu disse, não, mas se eu perder quanto baixo desta distância, o meu trabalho fica comprometido. Portanto, eu tive que explicar o porquê de eu não me envolver mais com as pessoas com que eu trabalhava do que até certo ponto. Por exemplo, eu não tenho por prática sair com os meus atletas ou entrar em grandes festejos com os meus atletas ou treinadores. Eventualmente eu farei com o clube um jantar de final de ano ou de Natal, por exemplo. Eu participo dos eventos que o clube desenvolve para técnicos, pais, atletas, não é? Agora, eu não estou, do ponto de vista pessoal, a cruzar com as pessoas com quem trabalho, está bem? Portanto, explico isso desde o primeiro momento, crio aqui estas regras com base no nosso código deontológico, porque é importante explicar aos atletas, aos treinadores, o porquê desta posição e a fundamentação no código, para eles perceberem que isto não é aqui nada que nos passa pela cabeça, tem que ser desta forma, está bem? E é a única possibilidade de nós realmente fazermos um trabalho mais competente e não nos deixarmos, como dizias há pouco, Paulo, misturar naquilo que é o outro, porque senão não há capacidade de nós podermos ajudar. Portanto, esta é a minha posição. Eu sou técnica, eu digo muitas vezes isto, Paulo, e às vezes eles ao princípio levam um bocadinho a mal, mas depois compreendem. Eu digo, eu sou técnica, eu não sou tua amiga, quero o melhor para ti, tá? Mas eu não sou tua amiga, sou a tua técnica. Falo, não sou teu amigo. Pô, o que é isso, né? Não mas é legal. Mas estás aqui comigo a toda a hora, estás-me a dar suporte nas coisas que eu preciso, não és minha amiga. Não, não sou tua amiga. Exato, quando tem que dar o puxão de orelha, dá o puxão de orelha, né? Mas quando tem que dar parabéns, dá, né? É aquele fato que as pessoas confundem, né? Mas os outros confundirem ainda vai. Agora, o profissional se confundir no meio dessa relação é um perigo. E você falou tudo, né? Falou isso. Existe um limite, uma linha tênue que o profissional vai ter que tomar muito cuidado para não passar para o outro lado, né? Ir para um festejo, uma comemoração, né? Por exemplo, faz anos atrás, acho que faz uns 8 anos atrás, teve um coquetel na casa de um atleta meu do golfe, né? Ele tinha conseguido uma bolsa de estudos numa universidade lá nos Estados Unidos, né? Como golfista, né? Muito legal, lá quase divisa com o Canadá. E aí o pai falou, pô, foi feito um trabalho tão bacana, e aí ele me chamou o técnico, só nós e a família, né, para fazer um coquetel em casa, né, um jantar gostoso, tudo. A primeira coisa que me veio na cabeça foi não. Eu falei, poxa, mas é uma comemoração, tudo. Aí eu fui, né, levei lá a garrafinha de vinho, né, sentamos à mesa, né, comemoramos, jantamos, né, e depois, vamos ficar aqui, vamos ouvir uma música, vamos ficar aqui batendo um papo. Falei, muito obrigado, mas eu estava com todo o tempo livre do mundo, era sábado à noite, não tinha pressa, mas aí eu falei, não, já tenho um compromisso, muito obrigado. Fiquei lá, acho que 1h30 ali, e fui embora. Por quê? Ia começar a ficar íntimo, mas não era. Eu estava ali para comemorar uma conquista e pedir. Então, é muito delicado isso, a pessoa tem que saber o momento. Então, adorei na hora que você falou isso, muito claro, né? Para que os nossos colegas depois possam pensar nisso também, né? Será que eu estou passando o limite? Será que eu estou perdendo a minha autoridade? Porque nós temos um papel de autoridade também, né? Porque tem técnico nesses dias que estava perguntando, libero, não libero, permito, não permito, né? Mas espera aí, eu sou amigo de fulano, e aí? Que moral eu tenho? Será que eu estou querendo puxar sardinha, como se diz, pro lado dele, dela, né? Então é complicado. É bacana, gostei. E depois, Paulo, se realmente nós tivermos este espaço que marca aqui esta proximidade quanto baste, quem está à nossa volta percebe também um princípio de igualdade e de justiça. A Inês, quando tem que se aproximar, ela fala de uma mesma maneira com todos. Ela não abre um espaço privilegiado de interação com ninguém. Ela é
unânime nesta forma de estar. E isto às vezes faz-lhes confusão. Como é que, às vezes há atletas que me dizem, tu estás sempre assim muito calma, muito na tua, mas nada mexe contigo. Até nas competições às vezes, para nós, não é? Nós não podemos, claro que as coisas dentro de nós mexem, não, nós não somos pedra, não é? Mas quer dizer, um psicólogo completamente deslocado em competição porque está a vibrar e então quer dizer, se nós também temos a nossa posição, o que é que nós estamos a passar se não tivermos esta postura mais controlada, mais de alguma distância e de análise, não é? Portanto, eu penso que é importante para desenvolver um bom trabalho, mas também para que os outros percebam que nós estamos de uma mesma forma com todos. E não existam estas crenças de que se calhar ela gosta mais daquele do que do outro, se calhar ela dá sugestões melhores àquele do que dá ao outro. Portanto, e eu gosto muito de deixar isto claro, é um desafio para mim. Eu quando começo a trabalhar com as pessoas, eu imediatamente torno claro o que é que elas podem esperar de mim, dentro e fora do gabinete, dentro do clube e fora do clube, para não gerar mal-entendidos, não é? Para que as pessoas possam antever o porquê da minha ação, para que possam esperar a minha ação e aqui já estão mais enquadradas, ok, eu sabia que ela ia reagir desta forma. Portanto, e isso até ao momento, Paulo, não me trouxe nenhum dissabor, pelo contrário, ajuda-me a proteger o meu trabalho, a proteger as pessoas com quem eu trabalho e as pessoas conseguem entender, ao princípio não, é um bocadinho esquisito, mas na continuidade as pessoas conseguem entender a mais-valia destes limites. O profissionalismo, você me lembrou uma coisa também, que é o sigilo. Né, a ética, né, briga ao sigilo, e às vezes a gente trabalha em clube, já trabalhei em clube que eu atendi ali 170 atletas numa mesma equipe gigante, né, e muitos, além do trabalho em grupo, que eu tinha na época 9 grupos, que eu fazia trabalho em grupo, e tinha bastante atleta que fazia individualmente, e durante anos, fiquei 11 anos no clube, né, nunca ninguém falou nada de Paulo contou uma intimidade minha, um segredo meu, nunca. Né? E isso fazia com que as pessoas fossem na frente de todo mundo, abrissem a porta, entrassem na minha sala, no consultório ali, com todo mundo olhando, né? E sabia que não tinha problema. Dali não saía nada, né? Nem pro técnico. Né? Paulo, eu desafio as pessoas com que eu trabalho a montar-me a armadilha. Eles às vezes dizem, mas tu tens que falar com alguém. Então quer dizer, nós chegamos aqui, falamos contigo e tu guardas. Chega ao treinador, chega ao pai, chega ao atleta, toda a gente vem aqui falar contigo e tu guardas. Tu tens que falar com alguém. E eu, sim, falo com a minha almofada. Eu vou desabafando com a almofada. Eu digo assim, e eles, mas será que realmente tu és o túmulo que tu dizes ser? Eu digo, bom, tens todo aqui a possibilidade de duvidares daquilo que eu te estou a dizer, olha, estás agora a tentar perceber quem é que eu sou, como é que isto funciona, pois bem, testa-me. Eu própria digo-lhes isto, testa-me. Houve uma vez um que concretizou isto, um desporto individual, e eu estava a fazer um acompanhamento de um dos atletas mais velhos. E este atleta tinha a crença de que eu partilhava o que ele comigo partilhava em sessão com o dirigente do clube. Porque o espaço onde eu atendia aos atletas não estava dentro do clube propriamente, era um espaço fora e entretanto eu tinha que me deslocar para ir ao clube e quando chegava ao clube normalmente eu cruzava sempre com o dirigente e tínhamos aqui uma primeira conversa, então Inês, como é que foi, como é que estamos a fazer, tarará, tarará. E este atleta pensava que, lá está, ela sai da intervenção comigo, chega ao clube, encontra o dirigente, o que é que ela vai fazer? Ela vai contar de certeza absoluta aquilo que nós estivemos a falar. E então há um dia que eu estava com o dirigente e ele aproxima-se e diz, fulano X, não é, que é o dirigente,
certamente que a Inês falou contigo, disto assim, assim, assim. E o dirigente olha para ele, mas o que estás a falar? Sim, então ela não te contou, tarará, tarará, tarará. E ele, olha lá, então mas o que é que se passa aqui? Mas conversa de doidos é que vai ser esta? Tu estás-me a dizer que ela disse e ela não me disse, então mas afinal o que é que se passa aqui? E ele despregou-se a rir, o atleta despregou-se a rir, olhou para mim, disse, abanou com a cabeça e foi-se embora. Portanto, ele concretizou esta... Eu vou ver se realmente tu és tão confiável quanto àquilo que tu dizes ser. E eu depois falei calmamente com ele e disse, olha, fizeste muito bem. Então quer dizer, tu vens-me dizer as tuas coisas mais íntimas, tu queres que eu te ajude a superar algumas questões? Estás muito bem, olha, fizeste muito bem em testar, porque assim realmente tens a confiança que eu não abro a boca para falar das tuas coisas, não é? Portanto, esta crença de que nós vamos deixar passar informação é muito comum e é muito, muito importante, de facto, nós fazemos este nosso trabalho de como é que nós vamos escudar esta informação e como é que nós não deixamos passar. Às vezes sofremos a pressão, Paulo, não sei se tu também sentes isto, sobretudo no trabalho com os atletas, e quando são os treinadores a encaminhar-nos os seus atletas, os treinadores ficam muito na expectativa que nós possamos dizer o que é que se passa. E às vezes até nos dizem, olha, mas fui eu que te encaminhei o atleta para tu falares com ele e para tu estás a ver o que é que se passa, agora não me dizes o que é que se passa. E às vezes penso assim um bocadinho. É muito importante nós educarmos os treinadores e os atletas para aquilo que acontece nestes momentos. E normalmente aquilo que eu faço é o seguinte, eu imediatamente informo o treinador, olha, se realmente houvesse aqui um livre trânsito de informação, o teu atleta jamais teria a capacidade de ser sincero comigo, portanto, tens que confiar em mim, eu vou-te partilhar alguma informação, mas primeiro eu terei que passar essa informação pelo atleta, ter a sua autorização e nós conjuntamente depois falaremos contigo. Ou então eu falo contigo com o conhecimento do atleta. E sempre funcionei assim. E é uma forma que eu encontrei de mostrar a treinadores e atletas que de facto nós temos regras para o estabelecimento desta comunicação e que nós podemos às vezes comunicar, outras vezes não, em determinados assuntos não é aconselhável que isto possa ser posto dessa forma, não é? Mas que as regras estão estabelecidas para aquele processo de comunicação e mais uma vez o que é que uns e outros podem esperar da figura do psicólogo. Não sei se também sentes esta pressão, Paulo, deles. Sempre tem, né? E é deles, da comissão técnica, mas também dos pais, quando levam seus filhos, né? E aí a pressão existe, mas o psicólogo tem que saber gerenciar, administrar. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de explicar, olha, o tempo para uma avaliação é tanto tempo, antes disso não espere nada, né? Se aparecer alguma melhora, pô, foi bom, né? Mas o prazo é esse. E aí a importância também do sigilo, porque quando eles encaminham, muitas vezes eles querem saber já o que está sendo dito, né? Aí eu gosto de pontuar para eles, olha, eu vou te falar o que vai ajudar a melhorar o trabalho com fulano ou com fulana, mas eu não vou dizer o que ele diz para mim. Eu vou te dizer o que você pode fazer para ajudar ele. Né? E isso tem combinado com o atleta. Então, muitas vezes assim, eu falo, chegar no teu técnico e comentar que ele poderia ajudar fazendo isso, aí eu faço um acordo com o atleta, ele autoriza, e aí eu vou conversar com o técnico. Mesmo assim, não abrindo o que ele falou, mas abrindo o que ele poderia fazer para auxiliar. Acho que isso é bem importante para a gente ter o sigilo, a confiança, o vínculo, né? E também apaziguar a pressão que vem dessa demanda, né? Ó, eu te encaminhei, e aí? Não vai acontecer? Bem, mas você está fazendo isso durante o treino? Está observando tal coisa? Teve um outro dia com uma atleta minha, tenista, e aí eu só perguntei assim para o técnico, e aí, você percebeu melhora? Está evoluindo? Falou, tá evoluindo. Então a gente está no caminho. Às vezes não é no ritmo que você quer. Mas o importante é a gente ver que está evoluindo durante os treinos. Isso faz toda a diferença. Daí o técnico já entende, pô, legal, não é no tempo que eu quero, é no tempo dessa atleta.
mas vai chegar lá. Uhum. Então a gente também tem que dar o feedback, a gente tem que estar atualizando, para que daí não venha uma certa pressão que seja difícil até gerenciar, né? Senão muitas vezes passa a sensação também de incapacidade do profissional, sendo que a gente lida com pessoas, né? E cada pessoa é diferente. Eu gostei muito na hora que você colocou ali, né? Não tem uma receita pronta, né? Realmente a gente vai vendo quem é essa pessoa, personalidade, comportamento, história dela, para daí montar os principais recursos de intervenção. E isso, o tempo é muito diferente, né? Já tive atleta que em 5 encontros eu dei alta e a atleta ficou 5 anos comigo, né? Então, é muito relativo, né? Sim, e de facto as pessoas não têm todos o mesmo timing de resposta e também a forma como se posicionam face a estas situações de mudança, de evolução, não é igual. Por exemplo, Paulo, eu não sei se tu tens esta noção, mas do ponto de vista prático, eu sinto que às vezes trabalhar com atletas homens, em termos do input da intervenção e da resposta que é dada, às vezes estes timings são mais encurtados, não é? De termos uma resposta mais positiva e ajustada na sequência da intervenção, comparativamente, por exemplo, quando temos atletas mulheres, que levam um pouco mais tempo, sobretudo nas questões emocionais, por exemplo, levam um pouco mais de tempo a conseguir interiorizar aquilo que às vezes são as nossas sugestões, a tomar a iniciativa de concretizá-las. Portanto, eu não estou a dizer que uns são melhores do que outros, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou aqui a tentar dar o exemplo dos timings e da capacidade às vezes que uns e outros têm na resposta, e a variável género parece-me ser aqui uma coisa que, do ponto de vista da minha intervenção, eu tenho notado que interfere com uma maior ou menor velocidade de resposta à intervenção. Normalmente com os atletas homens eu sinto que eles saem da sessão comigo e estão, ok, ela sugeriu para eu fazer isto, vamos lá ver como é que isto corre, que é para lhe dizer se isto funciona ou se não funciona. E quando chegam novamente à sessão, olha, experimentei isto, aquilo deu certo, o outro não deu certo, vamos lá, o que é que eu tenho que fazer agora? E elas não, as atletas às vezes são mais educadas, são mais de como é que eu vou dizer isto, como é que eu vou pôr, e portanto às vezes, lá está, temos caminhos diferentes para chegar à mesma coisa, mas os timings são muito particulares e nós realmente temos que contar com isso. E depois também percebermos, isto pode ser muito duro, mas percebermos que apesar de nós podermos ter o conhecimento, apesar de nós podermos ter uma intervenção à partida muito bem organizada e em função daquilo que são as necessidades, nós não temos a varinha de condão na mão. Isso. E às vezes não dá certo. Façamos nós o que nós fizermos, não dá certo. E portanto, há que também ter este princípio que é, às vezes corre bem, às vezes corre assim, outras vezes não dá certo. E o psicólogo, como eu costumo dizer cá em Portugal, não é o Nosso Senhor Jesus Cristo, nem é a Nossa Senhora de Fátima a fazer milagres. Conhece a Nossa Senhora de Fátima, Pel? Pronto, eu digo sempre, eu não sou a Nossa Senhora de Fátima, a época dos milagres já foi. Portanto, e nós temos que perceber que isto é um processo, é um sistema, tá? Onde eu chego a um atleta, um treinador, um clube, não é? E que há forças também maiores do que só esta relação psicólogo-treinador, psicólogo-atleta, e que há outras fontes de influência que podem ajudar a que nós consigamos desenvolver a intervenção e ter um bom resultado, e outras vezes que não. Portanto, também temos que ter esse princípio consciente, não é? Que não temos a varinha de condão na mão. Às vezes a gente vê o atleta, ele só sonha, mas ele não está disposto, de fato, a fazer o que é necessário para chegar onde ele deseja. Então, tem um momento em que ele tem que decidir, de falar, caramba, eu vou arregaçar as mangas e vou à luta, e vou fazer o que é necessário. E a gente trabalha a nível comportamental, emocional, né, e a nível técnico com o treinador,
né? O que é necessário fazer para chegar lá? Não só o treinador, né? Aí também a gente associa junto com o preparador físico, com o nutricionista, né? Dieta alimentar é sempre um caos, dependendo do esporte, né? A gente trabalha com atletas que precisam de um corpo com uma metragem, com um peso específico, é uma batalha maior ainda, né? Então, como lidar com tudo isso? Tem atletas, como se disse, faça tal coisa, fiz, né? Controla tal coisa, controlei, né? Por quê? Porque o desejo é tão grande, a vontade de realizar, que estão dispostos a passar por tudo. Esse é o sonho de todo psicólogo e treinador, né? Mas tem alguns que ficam num limbo. Um dia faz, outro dia não faz. Aí eu acho que o nosso trabalho ele entra muito, né? Porque a gente auxilia essas pessoas a realmente se encontrarem, encontrar uma forma de dar conta. Agora tem aqueles que só estão no mundo da fantasia, estão dormindo ainda. E que talvez nunca acordem, porque eles só estão sonhando com algo. Porque eu falo às vezes para os meus atletas assim, nossa, eu gostaria de ganhar uma medalha olímpica. É verdade, eu gostaria. Mas eu estou disposto hoje a entrar no esporte, ficar anos treinando, com a minha idade ainda é terrível, né? E chegar nas Olimpíadas, eu não estou com a mínima vontade, né, de me sacrificar dessa forma para ser um medalhista olímpico. Mas, nossa, que legal que seria eu ter uma medalha olímpica, ou uma dessas aqui penduradinha aqui, fosse uma medalha olímpica. Aí eu falo, que demais. Mas não, isso é sonho. E eu já há anos atrás já decidi que não, eu não ia me especializar num esporte, eu já fiz muitos esportes, alguns que eu tinha até, poderia ter me destacado mais, mas eu falava assim, eu gostava tanto de esportes diferentes que eu fiz uma opção. Não, eu não vou ser um grande atleta de um esporte, eu vou gostar de fazer muitos, até hoje é assim. Mas tem muitos que estão nas suas equipes treinando e continuam com essa postura de não, talvez não seja isso. A pessoa já está há 10 anos treinando e ainda tem dúvida se é isso que quer ou não. Aí é terrível, né? E tem muita gente assim, né? Pois, existem aqueles mais determinados, mais convictos sobre aquilo que pretendem alcançar e alinham dia a dia o que é o seu pensamento, o seu estado emocional e o seu comportamento para seguirem retos para o cumprimento desse objetivo. E existem outros que às vezes estão um bocadinho certos, outras vezes estão em dúvida, voltam à certeza, voltam à dúvida e andam um pouco nesta indecisão permanente. Bom, faz parte, aqui a nossa posição, do meu ponto de vista, é aqueles que de facto têm aqui esta visão mais clara de onde querem chegar, nós estarmos próximos e momentaneamente podermos ir educando para o desenvolvimento de competências ou refinamento de competências que assegurem então esta chegada a estas metas. Para aqueles que são mais duvidosos, eu penso que é muito este processo de autorreflexão, instigar um pouco mais esta autorreflexão, porque às vezes aqueles que estão mais indecisos face ao se querem ou não a continuidade de uma carreira atlética, pode ter que ver muito, por exemplo, Paulo, com a influência da família. Por exemplo, atletas que tiveram nos seus pais, isto acontece muito no futebol. Em Portugal, por exemplo, encontro muito casos, este tipo de casos. Inês, eu sou jogador de futebol, mas já o meu avô foi, já o meu pai foi e eu também tinha que ser, não é? Portanto, às vezes há um legado familiar que mostra-te aquele caminho, não mostra outro, mostra-te aquele e diz, olha, este se calhar era bom para ti, mas não mostra aos outros. E então, muitas das vezes nós temos atletas que se dirigem para a carreira atlética, não é? Porque há um legado atrás que impulsiona e que incentiva isso, mas eles não se experimentaram noutras coisas. E, portanto, a dúvida aí pode ser funcional, Paulo, que é, de facto, eu não me experimentei noutras coisas e a minha dúvida é um bocadinho um grilo falante que me alerta. Será que realmente é por aqui? Tá? Pode ser isto ou não, mas pronto, estou a querer levar neste sentido, tá? Outra coisa, portanto, pode haver esta influência da família, pode haver aqui a questão, por exemplo, da maior percepção, Paulo, destes atletas da dificuldade do caminho. Olha, eu tive um processo que desenvolvi com um atleta jovem,
até posso dizer, ele era praticante de ténis, um jovem, todos eles são muito queridos e eu gosto imenso de todos eles, mas foi muito engraçado a forma como este processo se desenvolveu. Este jovem, quando chega, tinha muitas questões do ponto de vista da gestão de emoções dentro de corte, sobretudo em competição. Vivia muito o seu perfeccionismo, quando não conseguir ao encontro da sua expectativa, era uma pessoa que era muito derrotista, tinha um diálogo interno muito pessimista, muito negativo consigo e basicamente era difícil reverter este processo. Nós começámos a trabalhar e felizmente no prazo de um ano nós conseguimos estabilizar esta questão e equilibrar, através do trabalho psicológico, as diferentes componentes do treino para um maior rendimento em competição. Fomos bem sucedidos nisto, com o suporte do treinador, com o suporte muito presente e ativo dos pais e o desejo profundo do atleta de querer realmente melhorar esta dimensão. Quando nós começámos a estabilizar esta dimensão emocional, começámos a aceder a outro tipo de resultados. E isto despertou ainda mais a ambição deste jovem e o treinador percebeu que tinha na mão um potencial desgraçado. Portanto, se ele até ali tinha chegado onde chegou, se ele continuasse a receber mais inputs, onde é que ele acabaria? Então começámos a ter, a partir dali, uma estadia cada vez mais funda neste contexto. A dedicação diária deste atleta era brutal, alinhávamos nutrição, alinhávamos descanso. Este jovem dizia aos pais: Inês, nem pensar em sair à noite. Os colegas e os amigos vão, jantaradas, aniversários, ele diz logo: não, eu amanhã tenho jogo, fim de semana, eu tenho que descansar. E ele era muito reto no cumprimento destes desígnios que ele também determinava para si e que favoreciam o seu desempenho. Paulo, andámos lá em cima durante uns bons meses, mas só víamos ténis. Às páginas tantas, no início do novo ano desportivo, tivemos aqui ainda mais um robustecer dos apoios que foram facultados a este jovem e ele percebeu o crescendo de responsabilidade. Ai, espera lá que estão a começar-me a falar ainda mais resultados e estão-me a começar a dar aqui ainda mais corpo ao staff técnico que me acompanha e então o que é que está a acontecer? E começámos a assistir a um abrandamento da motivação destes jovens. Ali tinha sido implacável e de repente começávamos a ter ali alguma hesitação. E quando começamos a perceber isto, eu começo, calma lá que alguma coisa está diferente. E ali cai a ficha, Paulo, e ele diz-me assim: ó Inês, tu já percebeste em Portugal quantos tenistas é que chegam realmente ao alto rendimento e conseguem viver disto? Há um, neste momento, no circuito internacional, que é o João Sousa, certo? E ele disse: olha lá, tu viste o que é que eu, o ano passado, andei a privar-me? Eu consegui satisfazer as coisas que eu queria e tenho muito orgulho nisso. Mas tu já viste, Inês, as coisas que eu tive que privar para conseguir este bocadinho assim de melhoria E ele começou-lhe a cair a ficha, Paulo, e ele começou a pensar: mas será que isto realmente vale a pena ter este sacrifício todo para nem saber se eu vou conseguir um dia chegar a profissional disto? E foi um movimento muito saudável, aquele que ele começou a fazer, que assustou claramente o treinador, os pais, mas que foi necessário esclarecer. Quando nós temos pessoas muito dedicadas ao contexto do desporto, há uma série de coisas que ficam para trás. Nós vimos o talento, nós vimos as medalhas e o resto que eles deveriam ter vivido e que não vivem. É que se formos a ver, e sobretudo para atletas que são adolescentes, há uma perversão daquilo que é esperado do ponto de vista desenvolvimental. Um adolescente deve diversificar experiências. Um atleta adolescente não diversifica coisíssima nenhuma. Vive para a prática do desporto. Tá? Portanto, aquilo que eu tinha a dizer também é que, por exemplo, se calhar, às vezes a consciência do caminho pode levar a que alguns atletas
fiquem um pouco mais duvidosos, até para aqueles que têm certezas e que de repente, como neste caso, que eu acho que foi muito saudável a reflexão que este jovem fez, que é, calma lá que eu agora quero pensar contigo se realmente eu estou aí para um caminho que me vá conduzir a uma coisa que seja boa para mim. Ou se eu estou a dar tudo e de repente eu fico sem nada e fico desgovernado, porque eu só vi isto à minha frente durante uma data de desafio. Portanto, foi um caso que vai-me ficar para todo o sempre e que eu agradeço de coração a compreensão que este técnico, o treinador deste jovem teve, que os pais tiveram. Porque podíamos estar perante pessoas um bocadinho mais inflexíveis, dizer não, então mas se chegaste até aqui, se nós desde sempre te apoiamos, vais ousar pôr um bocadinho estas coisas todas fora? Não. E as pessoas foram extremamente colaborantes com este jovem e decidiram apoiá-lo na decisão que ele tomasse. Portanto, às vezes também acontece isto. Fantástica história, e a gente vive muito isso, né? A gente tem atletas que alcançam seus objetivos, nos surpreende, né? E tem casos como esse. Eu também estou com uma atleta agora que está se desligando do vôlei, né? Ela está encerrando a carreira dela, ela falou para mim, chega, né? Ela quer focar na faculdade, quer estudar, e ela teve ótimas conquistas, já foi de seleção, tudo, mas falou, para mim, chega. Então, é muito bacana, né? Participar desse processo, porque o nosso trabalho é humano, antes de tudo. É cuidar da saúde, é cuidar do bem-estar dele, da família, de quem está em volta. E quando eles percebem isso, todo mundo adere, né? Porque fala, não, é bom para ele, para ela, né? E traz um sabor diferente, é gratificante também, né? Porque a gente está ajudando pessoas, antes de tudo. Mais do que a conquista em si. A pessoa está conquistando coisas maiores na vida dela, né? Paulo, eu acho que essa nuance tu agora fizeste. Estamos a ajudar as pessoas. No contexto em que nós funcionamos, muitas das vezes a identidade atlética ocupa todo o espaço identitário da pessoa, ou 90% do espaço identitário das pessoas. E então, quando eles se apresentam, eles não dizem ser a pessoa que é atleta, eles dizem ser os atletas, ou os treinadores. E eu faço sempre questão de dizer isto. Olha, ainda bem, mas antes de ser atleta e antes de ser treinador, você ainda é uma pessoa. E é primeiro dessa pessoa que nós temos que cuidar, temos que saber preservar o bem-estar para que quando no papel de treinador e atleta, eles possam ser o melhor possível. E às vezes eles ficam muito chocados. E quando eu quero trazer também essas dimensões mais pessoais, às vezes dizem, mas estamos a falar disto porquê? Estamos a falar disto porque uma coisa não exclui a outra, não é? Portanto, é bom nós também não afunilarmos isto só para o papel, mas mas educarmos os nossos clientes que o papel está associado a algo maior e que temos que ver as duas coisas. A vida tem que estar em equilíbrio, né? Até para você conquistar, eu sempre falo, para você ser campeão numa coisa é muito fácil. Fácil, entre aspas, ninguém me xingue depois, não é fácil, mas é fácil ser campeão. Difícil é você continuar sendo campeão durante anos na sua vida. Para você ser campeão de forma contínua, você tem que estar com equilíbrio na tua vida. Isso é, todos os outros aspectos da tua vida, né? Lazer, família, relacionamento amoroso, amizades, tudo isso tem que estar em equilíbrio. Caso contrário, isso vai ruindo no decorrer dos meses, anos, até o momento que a pessoa fracassa, não consegue mais, sai com cabeça baixa e depois olha para o passado e aí fala, olha tudo que eu perdi. Né? Então, por isso que é importante ter, como você colocou, 85%, 90% é o esporte, mas o restante, então, 5% com lazer, 5% com família, mas que sejam 5% muito bem vividos na semana, pelo menos, né? E aí a gente consegue fazer com que a pessoa fale, é pouquinho, mas tá tão bom, né? E vale mais a pena chegar lá, treinar intensamente, participar dos torneios, dos campeonatos, né? Nosso papel tem que auxiliar as pessoas a perceberem isso, né? Sim, e por isso é que eu acho que desde sempre me venho interessando pelo conceito da resiliência psicológica. Eu acho que o conceito dá-nos muito esta percepção de que nós somos um conjunto. Não interessa só termos características individuais de topo de gama, interessa termos
a noção que precisamos continuadamente desenvolver estas nossas características individuais, mas estarmos suportados também num sistema maior que nos equilibra. Portanto, esta noção é fundamental a mantermos a pessoa equilibrada e, sobretudo, até nas questões da saúde mental, que agora se fala tanto no contexto do desporto. Tá? É um tema que tem-me vindo a interessar também muito e está a ser largamente investigado no âmbito do alto rendimento. Reparem, a dedicação à excelência desportiva, aquilo que nos faz brilhar os olhos quando nós ligamos uma TV e vemos um jogo de futebol, vemos uma outra competição a acontecer e nós vibramos com todas aquelas emoções pela excelência que nos é dada, tem custos colossais para quem tem esse nível de excelência. E agora, felizmente, estamos a cada vez mais falar da falta no desequilíbrio que os atletas, nomeadamente tantas vezes, têm para poder depois chegar a níveis de rendimento superiores. Eu deixo aqui a sugestão a quem nos está a acompanhar, por favor, vejam o documentário do Michael Phelps, O Peso do Ouro. Tá? Foi um documentário que ele desenvolveu, não sei se já viste, Paulo, que nos traz um pouco o que é que acontece no backstage da preparação olímpica. Ao longo de ciclos de 4 anos, o que é que todos aqueles que se propõem a conquistar aqueles 10% que constitui o tecido humano dos atletas que vão aos Jogos, o que é que aquilo custa? E de facto é arrepiante perceber no relato vívido dos atletas olímpicos aquilo que lhes acontece e que não é totalmente cor-de-rosa, pelo contrário. Não, nada mesmo. O Bob Baumann, que foi o técnico do Phelps, né? Ele esteve aqui em São Paulo em 2019, no Congresso Olímpico Brasileiro que teve. E aí eu estava lá em São Paulo, assisti a palestra dele, né? Daí a palestra dele como que era os 10 mandamentos de ouro, né? E todos os trabalhos que ele fez, não só com o Phelps, mas com mais de 10 atletas olímpicos que ele teve. E aí ele falava também realmente desse processo todo olímpico, né, o árduo, né, aquela coisa às vezes de abre a piscina no domingo à tarde, né, e vamos treinar, né, então é muito interessante, é bacana, eu até vou colocar um lembrete essa semana para o pessoal assistir o documentário, acho que é uma dica muito boa. Acabei de olhar aqui, 1h15 da madrugada aí, né? E a gente olha, eu estou perfeitamente acordada. Vai ser muito boa a nossa conversa. Muito bom, muito bom. Olha, eu queria eu vou te dar um momento para dar as palavras finais, né? Queria já te agradecer a todo mundo que está aí assistindo. O pessoal que vai assistir amanhã, durante a semana, também vai estar disponível no IGTV, salvando aqui certinho, fica disponível no IGTV, depois fica disponível no YouTube. E assim, queria dar um lembrete pro pessoal. Semana que vem, às 20h30 aqui, o horário Brasília, nós vamos ter uma live chamada, a gente estava falando do Phelps, né? Vai ser Natação Campeã. Nós temos aí 2 técnicos bem top que trabalham aí no meio esportivo há bastante tempo. Um deles que é jornalista também da área, né? Tem um site fantástico, super referência aqui no Brasil, que mora nos Estados Unidos, né? Trabalhou também com atletas e equipes grandes lá nos Estados Unidos, também com a natação. Nós temos também um atleta olímpico que já foi para Olimpíadas, múltiplas vezes campeão aí também, que já está confirmado na nossa live da semana que vem, então vai estar bem quente essa conversa sobre natação campeão, o que é uma natação campeão. Então convido todo mundo a estar presente nesse também, se puder estar presente. Vai assistir, eu acho que no IGTV, que vai estar muito mais tarde que hoje ainda, né? Mas vai ser uma conversa bem bacana. E Inês, queria novamente agradecer, uma conversa muito boa. Eu quero só fazer aqui um adendo que o Gutia, ele mandou aqui para mim uma mensagem, já faz um tempo, né? Ele mandou aqui uma mensagem para todo mundo, né? Tô muito triste, realmente minha conexão não foi. Eles estão no meio de uma tempestade, no meio da ilha lá, né? E aí em Cuba oscila muito a internet. E de fato, ele falou para mim que foi esse problema. A conexão dele não está permitindo, tá chegando atrasado mesmo. E aí o Instagram não permite a conexão, não dá certo.
Então ele pediu desculpa, mas eu falei para ele aqui, imagine, né, não há problema algum. O importante é que ele estava aí com a gente, né, que ele tá contribuindo. O pessoal que tiver perguntas para ele, manda que a gente encaminha para ele traz a resposta durante a semana aí também. Inês, por favor, né, teus últimos apontamentos aí para o pessoal. Bom, olha, agradecer, isto de facto foi uma conversa deliciosa. As conversas são com mais cerejas, como aqui em Portugal se diz, e de facto fluiu muito bem. Para todos aqueles que nos estão a ouvir, espero que tenha sido aqui um bocadinho este levantar do véu, para alguns da curiosidade sobre a área, para outros para o aprofundar um pouco mais daquilo que pode ser o papel e as funções associadas ao psicólogo do desporto. E da minha parte, aquilo que eu também vos puder ajudar a esclarecer, por favor, sintam-se à vontade. E esta área é de facto muito cativante, é viciante até de se trabalhar, e quanto mais nós conseguirmos fazer um trabalho em equipa e formos unidos, não só entre psicólogos, eu tenho muito em Portugal este lema, muitos psicólogos acorrem à minha pessoa para tentar perceber, Inês, como é que entraste, como é que nós podemos fazer, queremos agora entrar neste contexto, como é que podemos ou não podemos fazer, mas além de haver esta união entre psicólogos, tem que haver esta união também dos psicólogos com os restantes técnicos para que nós possamos fazer mais e melhores, porque de facto sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos sempre mais longe, chegamos sempre mais longe, e esta é a minha mensagem para quem nos está a ouvir. Por favor, quem seja curioso, aprofunde mais a curiosidade face à psicologia do desporto. Para quem tiver essa possibilidade, permita que nós psicólogos também nos possamos aproximar, sejam curiosos quanto ao trabalho que nós podemos desenvolver, espicassem-nos de como é que tu me ajudas, como é que podemos resolver isto, e portanto é isso que nós queremos, desafios. Inês, muito obrigado de novo, né? Presença Inês aí, nos honrando, né? Madrugada aí, né? Já é quarta-feira aí, né? Então, assim, agradeço novamente a tua participação, enriqueceu muito a conversa, né? Preencheu, veja, 1h30 de live que a gente fez, né? Então, realmente, a gente perde a noção do tempo, conversa gostosa, e faço das suas palavras as minhas também, né? Que sirva para todos a nossa conversa, para quem é psicólogo, para quem quer entrar na área, mas para todo mundo, atletas, comissão técnica, colegas de outras áreas, eu vi bastante gente de outras áreas entrando também, para entender o que é psicologia do esporte e entender, nos usar, né? E fazer com que aí o esporte cresça cada vez mais, né? Tamo junto. Inês, muito obrigado. O que precisar, estamos à ordem aí. Mesmo, né? E, pessoal, quem tiver dúvidas, segue a Inês aí, né? Tira direto a dúvida com ela, ou manda para mim que eu encaminho para ela, a gente divulga aqui nos stories durante a semana, né? Inês, muito obrigado. Um grande abraço, tá? Boa noite. Obrigada, um beijinho a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.